Achei que é um minuto hoje em dia, né? Boa tarde, pessoal. A gente já vai começar, tá bom? Você, pode abraço. Você ouviu Novo Tempo de Família com o pastor Marcos Fernandes. Bate-papo Novo Tempo. Muito bem, está começando mais um Bate-Papo Novo Tempo, mais um encontro com você. São 4 horas e 1 minuto. Uma ótima tarde para você que está ligando agora o seu rádio, está chegando por aqui. Seja bem-vindo. Este é o Novo Tempo. Estou com ela que está toda hoje, quietíssima. Tudo bem, Natasha? Tudo ótimo, Gisele. E você? Tudo bem, a gente sempre tem uma tosse aqui, uma dorzinha ali, mas isso é de menos. O programa hoje vai ser desafiador. Tô com um pouquinho de alergia. Então, os ouvintes tenham paciência se por acaso os espirros vierem. Mas a gente continua fazendo com muito amor e alegria. Muito amor e alegria e sem culpa. E sem culpa, que é o mais importante. O assunto de hoje é este. Você já identificou aí, já gostou do assunto? Compartilha com a gente, aproveite também, compartilha a nossa live para que mais pessoas tenham acesso a esta informação, não é? Se você tem alguma dúvida aí em relação ao tema de hoje, você queira compartilhar aqui de acordo com a nossa programação, você pode enviar através do nosso WhatsApp, no 99820-7343. E no Facebook, Rádio Novo Tempo Nova Venécia E no Facebook de Natasha Fiel. Muito bem, 4 e 2, vamos à primeira perguntinha de hoje então. Natasha, vamos começar explicando então o que é a culpa. Então vamos lá, o que é a culpa? Eu fiz até uma enquete no Instagram e aí deu meio a meio. Então metade das pessoas disseram que sofrem com culpa e a outra metade diz que não sofre com a culpa. Então vamos entender o que é isso, né? A culpa ela é uma emoção que surge todas as vezes que eu julgo que eu fiz algo que está em desacordo com algum sistema de valores. Ou o meu próprio sistema de valores, ou um sistema de valores social, da comunidade. Então, falando de um jeito mais simplificado, toda vez que cai a minha ficha, toda vez que eu deduzo que eu agi mal, que eu fiz algo que eu não gostaria de ter feito, pode ser que eu tenha um sentimento de culpa. Então, a culpa, ela está sempre baseada em um sistema de valores, em um sistema moral. E esse sistema moral, ele varia de acordo com as pessoas ou ele varia de acordo com as sociedades. O sentimento de culpa, ele é um sentimento muito devastador. Ele é uma emoção que nos coloca muito para baixo. Então é importante a gente entender quando a culpa aparece, é importante a gente saber identificar que o que nós estamos sentindo é culpa, para que a gente possa lidar com essa emoção de uma maneira saudável e assertiva. Muito bem. Agora, essa culpa é uma emoção que pode ser provocada em mim por outra pessoa, né? Ou seja, alguém pode me convencer que eu sou culpada. Sim, essa emoção ela pode surgir a partir de uma dedução minha, ou seja, eu mesmo julgo que a minha conduta foi errada, mas também, Gisele, pode acontecer quando alguém quer me colocar uma culpa. Então, isso é muito natural quando a gente convive com pessoas que adoram fazer chantagem emocional. Nós já falamos aqui do controlador, da figura do controlador, né? Já falamos em alguns vídeos. E normalmente, aquele controlador bonzinho, né? Ele adora provocar no outro a sensação de culpa, para que o outro fique comprometido com ele. Então, a gente precisa estar muito atento a isso, porque muitas vezes nós estamos assumindo culpas que não são nossas, que elas foram empurradas, nos presentearam com essa culpa e a gente, de uma maneira ou de outra, acaba aceitando. Entendi.
Muito bem, tá gostando do assunto de hoje? Pois é, hoje nós estamos conversando sobre culpa e você pode participar aqui deixando a sua opinião também, deixando... Ou quem sabe você já viveu alguma experiência, quem sabe você já superou isso e quer compartilhar conosco? Nosso WhatsApp está à sua disposição. Código de área 27 99820 7343. No Facebook, Natasha, como é que tá por aí? O pessoal do Facebook está chegando aqui. Obrigada pela participação de vocês. Vocês também podem postar suas dúvidas ou suas experiências aqui que a gente vai se comunicando. Aproveita, mostra para ele os presentinhos. Presentinho da Rádio Novo Tempo, gente, totalmente gratuito, revista Entre Família. É só pedir pelo WhatsApp da rádio, coloque seus dados no WhatsApp, peça sua revista. Revista maravilhosa, alimento para a alma, viu? Com certeza, para a alma de toda a sua família. Bênção por essa mistura, como a gente sempre diz por aqui. É isso mesmo. 4-6, vamos lá, mais uma dúvida chegando por aqui, Natasha. Por que a culpa é uma emoção tão ruim para nós? Então vamos entender isso, né? O que a culpa faz com a gente? A culpa, ela tira de nós a nossa energia. A culpa, ela nos coloca numa situação muito inerte. Então, ela é uma emoção negativa porque ela impede que a gente entre em ação. E o contrário da culpa é o arrependimento, é assumir a responsabilidade. No sentimento de culpa, normalmente a gente cai e paralisa. No arrependimento, não. Quando a gente se arrepende e assume a responsabilidade, a gente tem a oportunidade de reparar o dano. Então, essa é até uma maneira de se livrar da culpa. A culpa faz com que a gente se sinta mal, se sinta vítima também, e não nos coloca em movimento. Então, é uma emoção que nos paralisa. O arrependimento é diferente. O arrependimento nos coloca para raciocinar sobre o ato que a gente cometeu, e nós podemos reparar o dano. Muitas vezes eu não consigo reparar o dano na mesma medida, mas eu consigo arrumar uma forma de reparar esse dano. Por exemplo, eu já tive uma paciente que ela carregava muita culpa por ter feito 2 abortos. Nossa. E aí ela teve uma filha. E, lógico, anos depois, a filha, no primeiro bebê que a filha estava esperando, a filha teve um aborto espontâneo. E ela achava que aquilo era um castigo que a vida estava dando para ela por ela ter feito aquele aborto. Então, nós precisamos raciocinar sobre a culpa. Deus é um Pai maravilhoso de misericórdia, Ele jamais vai punir um filho com outro. Aliás, ele não nos pune hora nenhuma. A culpa também tem uma origem muito religiosa. Eu não quero entrar muito nesse mérito, mas há muitas religiões que elas trabalham com o conceito de culpa, querendo deixar o cristão culpado para que ele se sinta totalmente ligado à igreja. Não é? E isso tira a nossa capacidade de raciocínio. Porque se a gente for pensar em tudo que Deus nos apresenta, e se a gente for raciocinar em cima da Bíblia, a gente também vai ver que não existe esse conceito, né, de culpa. Mas, enfim, essa mulher, ela precisou se perdoar para que ela pudesse aceitar o aborto da filha, o aborto que a filha teve, e prosseguir na vida. Então, e aí o que ela fez para reparar? Ela sentiu a necessidade de fazer um trabalho voluntário com crianças órfãs. Olha que legal. Então, foi uma maneira dela se arrepender e reparar essa dívida que ela tinha com a própria consciência. Porque o sentimento de culpa surge quando a gente cria consciência do dano que a gente causou. Então, essa mulher pôde reparar. Então, essa é a principal diferença entre culpa e arrependimento. Quando nós estamos presos na culpa, a gente só se pune. A gente entra num circuito chamado culpa-recompensa, que eu expliquei no ciclo da autossabotagem. Vocês podem voltar no vídeo do ciclo da autossabotagem. No meu YouTube tem todos os vídeos.
Lá eu explico, mas o sentimento de culpa faz com que eu procure me punir e não que eu procure reparar o dano. Então, essa é a principal diferença entre o sentimento de culpa e o sentimento de arrependimento. E ela pode, como nós falamos aqui na chamadinha, ela desvaloriza, deixa atormentado e causa doenças. E causa doenças, exatamente. Pode levar, inclusive, ao suicídio. Porque de acordo com você falando, eu imaginando aqui, são passos para a depressão, a culpa? São passos para a depressão. Por quê? O que acontece? Você começa a se culpar e aí você se julga uma pessoa má e você começa a se punir. Existe a autopunição. Essa autopunição, ela pode vir de várias formas. Ela pode vir com o uso do cigarro, da bebida, drogas, alimento em excesso, né, através das compulsões. Todo ato de compulsão, ele é impulsionado por alguma culpa. Então, é muito importante que a gente compreenda essa emoção que nos coloca para baixo. E o arrependimento não. O arrependimento nos faz superar. Então, se eu fico presa na culpa, o que eu faço? Eu só vou me punir. E me punindo inconscientemente, eu digo para mim que eu não mereço viver, que eu não mereço a vida. Eu começo a me sabotar. Tem uma nova chance. Isso aí. Eu acho que eu não tenho uma nova chance na culpa. Né? Porque o culpado ele tem que ser punido. Né? Isso aí, o culpado ele tem que ser punido. Então, é muito importante o auto-perdão nesse momento, para poder conseguir dar a volta por cima. Agora, quando está muito intenso essa culpa, como que a pessoa faz para ter esse start, assim, preciso me libertar disso? Então, se alguém está vivendo uma situação dessa, que está muito preso na culpa, ou muito preso na compulsão, na autopunição, no não merecimento, né? Se você tem se sabotado muito, inclusive nós estamos falando de culpa como uma extensão do programa de autossabotagem. Ótimos remédios são oração, boas leituras, terapia, programas de autoamor. Então, é assim que a gente se livra da culpa. E, Gisele, a gente vive hoje uma sociedade, a nossa cultura consumista, a nossa cultura materialista, ela é uma cultura que nos proporciona muitas culpas. A gente se culpa porque não tem o corpo perfeito, a gente se culpa porque é sedentário, a gente se culpa porque não se alimenta bem, a gente se culpa porque não cumpriu uma meta, porque não é bom pai ou boa mãe, a gente se culpa porque o filho vai mal na escola, não canta bem, não tem o talento do outro, porque não tem o talento do outro. Então, a gente hoje, o nível de exigência em cima de nós está tão grande que é muito fácil você entrar no circuito culpa-recompensa. Se você não tiver autoamor e fizer uma autoanálise e não tiver objetivos bem definidos, enfim, se você entrar nesse piloto automático, que é esse universo materialista que a gente vive, você tem 1000 motivos para ter muitas culpas, né? Porque o nível de exigência hoje está muito alto. O universo feminino, então, sente muito isso, né? A mulher já nasce com culpa. Eu falo assim, a mulher já nasce com culpa. Então, a gente tem que estar muito atento a isso. Porque senão a gente fica se exigindo muito. Verdade. Né? Então, a gente precisa estar atento para que a gente possa buscar ser melhor do que nós a cada dia. Mas esse modelo perfeito, ele é uma ilusão. E ele é uma ilusão cruel. Isso é muito cruel com a gente. Inalcançável, né? Muitas vezes inalcançável. Então, é muito difícil você ser bom em tudo. E qual a medida do bom? Essa medida do bom, o que é ser bom? O que é ter o sucesso? Culpa porque não tem o sucesso. E o que é sucesso? O que é ter sucesso? Então, a gente precisa voltar e resgatar isso em nós. Essa resposta, ela está dentro de nós. O que é importante para mim? Quais são os meus sistemas de crenças e valores? Para a gente poder se proteger desse universo materialista.
e não há nenhuma culpa que não possa ser perdoada. Né? Não há nenhuma culpa, claro. Todo o sentimento de culpa, a ideia é reverter ele para um arrependimento e reparar o dano. E a gente pode recomeçar a qualquer momento. Com certeza. Então isso é maravilhoso. Muito interessante esse tema. E é claro que a gente não tem como a gente não pensar do lado religioso, no sentido que nós tivemos a culpa pelo sofrimento de Jesus, mas ele pagou o pecado no nosso lugar para que a gente tivesse exatamente essa chance de recomeçar, de fazer a escolha certa. Então não tenha medo, só busque o arrependimento, e é sobre isso que nós estamos conversando hoje. E se você tem alguma dificuldade, compartilha com a gente qual é a sua dificuldade. Quem sabe a Natasha pode te dar uma dica legal por aqui, né? Só participar no nosso WhatsApp, 998-20-7343. Natasha, chegou uma participação aqui no nosso WhatsApp e ela diz o seguinte: quando eu tinha meus 17 anos, eu engravidei do meu ex-esposo. Só que eu já tinha uma bebê de 1 aninho e o sonho dele era ter outro filho, um casal. Só que eu descobri que estava grávida e fui e abortei. Passando os anos, eu me arrependi disso. E hoje tenho uma culpa enorme de não ter dado o segundo filho ao meu ex-esposo, porque hoje ele teria sido mais feliz. Hoje sou casada com outro parceiro e sou amarrada a ele, e ele quer ter um filho. E eu quis amarrar, e hoje me sinto muito culpada por tudo que está passando. Ou seja, ela quis prender este esposo com um filho, para a gente entendeu? Né? E ela pede uma ajuda em relação a isso. Ela se sente culpada por isso. Ela se sente culpada por segurar esse casamento com o filho. Com o filho. Ter um filho, ter a bênção da maternidade é uma bênção, é uma dádiva. Então, não se sinta culpada por isso. Olha para o teu filho e agradeça, seja grato, né? Mas para a gente poder entender melhor o que ela está sentindo, a gente precisaria entender melhor o que motiva essa culpa dela, não é? É muito difícil a gente fazer um atendimento assim, porque a informação está muito superficial. Ela está informando aqui que ela não pode dar este filho para ele. No caso, que ela quis dizer amarrada, é que ela está ligada. Entendi. Ela fez a laqueadura. Isso. Então ela não pode ser mãe agora. E ele quer muito ter um filho e ela se sente culpada por não poder dar esse filho para esse marido agora. Isso. Bom, ela e o marido podem conversar sobre isso. É importante ela sentir livre, se sentir à vontade para falar dessa emoção dela para ele e tratar essa culpa e pensar de que maneira ela poderia reparar esse dano. Existe a adoção, não é? E existem outras alternativas. Eu não quero ficar aqui dando solução, porque a gente também na terapia não dá solução para o paciente. Dá opções. A gente não vai dar solução para ela, mas é muito importante que ela comece a desenvolver o sentimento de gratidão por tudo que ela conquistou até hoje. E a primeira gratidão é a de ter podido se arrepender. Que bom que ela acordou para isso. Exatamente. Que bom que ela consegue se arrepender do que ela fez lá atrás. E lá atrás, quando ela fez o aborto, ela deu o melhor que ela tinha naquele momento. Porque a gente erra muito por amor. Com certeza. Não é? Então ela deu o que ela tinha de melhor naquele momento. Esse é um pensamento, essa é uma crença que a gente precisa desenvolver. O auto-perdão, trabalhe o auto-perdão. E o auto-perdão a gente trabalha muito com gratidão. Então que ela possa desenvolver essa gratidão e crie essa intimidade com o marido, porque filho é projeto a dois, filho não é projeto de um só. Não é? Um casamento, ele sobrevive sem filhos, sim. Então, ela e o marido precisam estreitar isso e falar disso. É complicado porque a gente não sabe a relação dos dois, né? Ela já tem uma, mas não é dele. Ele quer ter muito dos dois, mas já que
tem esse empecilho aqui, a gente não sabe como é que é a relação, como eles dialogam ali, com em que acordo eles podem entrar. Então a gente pode conversar com ela depois, fora do programa, né? Podemos. E a mensagem que eu quero deixar é o seguinte: nós precisamos nos esforçar a ser feliz com o que a gente tem e não com o que a gente não tem. Não ser triste com o que a gente não tem. Ser feliz com o que a gente tem. Não é o ter para ser. Então, desenvolva aí esse pensamento de gratidão. A gratidão é terapêutica nesse momento. E procure ajuda. Procure uma ajuda terapêutica para você conseguir ter outras perspectivas dessa experiência que você vivenciou. Muito bem. Vamos lá, 4 horas e 21 minutos. Tem alguma dúvida, alguma perguntinha aí no nosso Facebook? Não, aqui no Facebook estamos sem perguntas, só os joinhas, os alôs. Então tá bom. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, chegou pra gente. A gente sempre tem a consciência da culpa ou podemos sentir sem perceber? Podemos sentir sem perceber. É a culpa inconsciente, não é? Muitas vezes a gente entra no circuito de punição sem ter consciência. A maior parte das vezes. A gente entra nesse circuito sem ter consciência. Essas várias culpas que eu falei hoje, a culpa por não ser a melhor profissional, a culpa por não ter o corpo perfeito, a culpa por ser sedentário, enfim, são tantas culpas que a gente se coloca e se pune por conta disso sem nem perceber. Isso, Gisele, porque nós estamos vivendo muito no piloto automático. Então a gente precisa aprender a parar, estar presente e consciente na nossa vida para que a gente possa ter esse discernimento, né? A Carol, ei Carol, linda, colocou aqui a culpa por ser uma mãe imperfeita. Então, essa culpa da mãe, né? A gente tem essas culpas que elas são por causa de um alto nível de exigência que nós colocamos em nós mesmos ou que nós aceitamos que a sociedade nos coloque. Então, nós precisamos ter o discernimento de nós mesmos, esse autoconhecimento. O que é ser uma mãe perfeita? Muitas vezes a gente se sente uma mãe imperfeita sem nem saber o que é preciso para ser uma mãe perfeita. Verdade. Não é? A gente se impõe que a gente precisa ter sucesso profissional sem nem definir quais são os critérios de sucesso profissional. O que é o sucesso para mim pode não ser para você. Pode não ser para você. Então, é muito importante que a gente saia desse piloto automático que nós estamos e que a gente fique mais presente, que a gente fique mais consciente na nossa vida, para que a gente faça boas escolhas e não aceite essa culpa que esse modelo materialista que a gente vive nos coloca, não é? A Maria fez uma pergunta aqui, ela diz o seguinte: Natasha, o que você daria ou diria para uma pessoa que sabe que está errado, mas ele não se sente culpado do que fez? O que diria? Será que essa pessoa tem algo de errado? Diga aí, Natasha. Bom, a primeira coisa, que bom que esse outro não se sente culpado. Porque a ideia é que a gente se sinta arrependido e não culpado, não é? Agora, gente, olha, é o que eu falei, a culpa ou arrependimento, ele vem quando eu acho que eu agi de uma maneira errada, segundo os meus critérios. Então, talvez os critérios dessa pessoa sejam diferentes do seu. Exatamente. Por isso que essa pessoa ainda não se sente culpado. Eu já atendi alguns pacientes, deixa eu ver como é que eu falo isso aqui agora, né? Por exemplo, vou dar um exemplo bem comum, a infidelidade. Alguns pacientes relatam para mim situações de infidelidade onde eles acham que não é infidelidade, que é natural. Entende? Por quê? Porque o sistema de valores dele é diferente. Vou dar um outro exemplo. Olha com quantos corruptos a gente convive e as pessoas acham que tem o direito de fazer o que estão fazendo. E que estão certos. E que estão certos, não é? Injustamente. Exatamente. Então, quer dizer, é tudo baseado no nosso sistema de valores.
E a gente precisa estar revendo esse sistema de valores. Entendi. Agora, então, para a gente entender melhor o assunto de hoje, nada melhor do que aprender como se livrar da culpa. Vamos dar dicas, então? Então vamos lá, como se livrar da culpa, gente? Primeira coisa, auto-perdão. Entender que nós não somos super-heróis, nós não somos pessoas superpoderosas e nós cometemos erros sim. E cometer erro, se enganar, isso é natural, isso faz parte do ser humano. Então a primeira coisa é a gente se perdoar, é a gente olhar para nós como pessoas ainda em construção. Nós ainda não estamos prontos, né? Como diz o Mário Sérgio Cortella, nós ainda não estamos prontos, nós estamos em construção. Então, o primeiro passo é esse, não ficar se culpando, se julgando, se olhar com amor e se perdoar. O segundo passo é se perguntar, como eu posso reparar esse dano? Isso é muito importante. O simples fato de pedir desculpas não resolve. Pedir desculpa se tornou até uma coisa balela. Não é para simplesmente pedir desculpa. É claro que você pode expressar o seu sentimento de arrependimento, que é muito importante, mas é importante reparar o dano. E isso está faltando muito para nós hoje, essa responsabilidade de reparar o dano. Não tem como você se livrar da culpa e assumir o arrependimento sem assumir a sua responsabilidade de reparar o dano. Então é muito importante que você repare o dano que você causou, do jeito que for possível para você. Porque a culpa, gente, ela é uma emoção que ela fica na nossa mente, na nossa consciência. Então, muitas vezes você não tem que provar para o outro, é provar para você mesmo. Quando eu falo de reparar o dano, é provar para você mesmo. Então, às vezes, a gente pode, por exemplo, tentar reparar o dano com uma outra parte. Estou lembrando aqui de uma pergunta que uma pessoa me enviou no WhatsApp quando eu coloquei esse tema. Ela falou assim para mim, Natasha, se eu peço desculpa para alguém e esse alguém não me perdoa, se eu peço perdão, faço de tudo para demonstrar meu arrependimento e essa outra parte não perdoa. E aí, o que eu vou te responder é o seguinte, é problema da outra parte, você fez a sua parte. Se a outra parte não te perdoou, isso é um problema da outra parte. Então, se arrepender e pedir desculpa e tentar reparar o dano é responsabilidade sua. Se a outra parte não quer receber isso não te cabe mais, não é mais a sua responsabilidade. Paciência, cada um tem o seu tempo. É verdade. Né? Cada um tem o seu tempo. Então, e o perdoar não significa esquecer, significa você conviver com a pessoa apesar do que ela fez com você. E isso não te machucar mais. Isso não te machucar mais, exatamente. Perdoar é você conviver com a pessoa apesar do que ela te fez. E conviver bem, conviver sem julgamento. Então, isso é muito importante. Se a outra parte não consegue te perdoar, paciência, o importante é que você se arrependeu e está tentando reparar esse dano. Chegou uma perguntinha aqui, a gente podia responder ela? Dá tempo, vamos lá. Ela diz assim, me sinto culpada por não conseguir perdoar minha irmã que me traiu com meu ex-marido, ainda estava casada. O que fazer? Essa é uma dor muito profunda. Essa é uma dor muito profunda. O que acontece, gente? A dor da traição, a gente tem que fazer um programa sobre infidelidade, né? É ótimo. A dor da traição, ela é muito semelhante ao luto. Porque o que acontece na traição? É como se você descobrisse uma pessoa que você não sabia que existia. Um lado da pessoa. E ela viveu isso com o marido e com a irmã. Duas pessoas muito próximas. Duas pessoas muito próximas. Não tem receita de bolo, né, para a gente curar essa dor, mas um caminho é que ela possa olhar para esse marido e para essa irmã como dois seres humanos que cometem erro. Eles cometeram um erro. Então, se ela quer perdoar, como ela coloca aí, ela coloca de um jeito que ela quer perdoar, né? Ela diz que ela se sente culpada por não Ela se sente culpada por não perdoar, por não conseguir perdoar. Então tá com você, tá tudo com você.
né? Tá tudo com o ouvinte, tá tudo nas mãos, nas suas mãos. É você olhar para essas duas pessoas como duas pessoas que cometeram erro. E eu vou dizer mais, talvez, se ela tivesse no lugar da irmã, nas condições que a irmã estava, que nós não sabemos quais são as condições emocionais, né? Talvez ela tivesse feito a mesma coisa. Então, esse não julgar, quando a gente abre mão do julgar o outro, a gente vive com muito mais leveza, com muito mais felicidade. Eu entendo que é super difícil. Ela compartilhou que eles tiveram um filho ainda. Hoje o menino tem 7 anos. Aham. Pois realmente é um desafio para você perdoar. Perdoar a irmã e amar este sobrinho, né? Exatamente. Então, é realmente um desafio. Eu digo para essa ouvinte que se ela quiser entrar em contato comigo na hora que acabar aqui o programa, pode mandar uma mensagem para mim, porque o desafio dela é realmente muito grande. Mas é possível superar. E a nossa felicidade, o nosso bem-estar, a nossa vida nos pertence. Então, nós temos que aprender a soltar essas mochilas pesadas que a gente coloca nas costas, não é? Que é o orgulho, o egoísmo. Então, libera, vamos aprender a liberar esses pesos que a gente carrega, e o perdão é uma maneira de liberar essas pedras que a gente põe na nossa mochila da vida. Aprender a liberar essas pedras para que a gente possa estar aberto e usufruir de tantas coisas maravilhosas que a vida tem para nós. A dor, ela sempre vai fazer parte da nossa vida, mas o sofrimento, eu administro ele, eu determino quanto tempo vai durar o sofrimento. Então, eu posso estar aberto para tantas coisas maravilhosas que a vida tem para oferecer. Então, eu desejo fortemente que essa ouvinte possa realmente conseguir se livrar dessa pedra na mochila da vida dela, para que a vida dela flua com leveza, com naturalidade, para que ela possa experimentar a enormidade de bênçãos que a vida traz para nós. Porque nós temos muitas oportunidades de ser feliz. Para ser feliz, a gente precisa de muito pouco. E basta que a gente crie esse olhar, não é? Basta que a gente crie esse olhar. Eu sou muito autêntica, eu sou muito natural, Gisele. Eu não sou nem um pouco formal, quem me conhece sabe disso. E aí tem uma frase que eu falo assim para os meus pacientes, eu vou falar aqui para vocês também. Enquanto a gente estiver conseguindo ir no banheiro e se limpar sozinho, a gente está bem demais, tá? A gente está bem demais. Então tem um monte de mochila que a gente está carregando à toa, né? Vamos nos livrar dessas pedras, porque tem muita coisa maravilhosa para fazer aí na vida. Deus faz esse convite para a gente trocar o nosso fardo com ele, que o dele é leve. Exatamente, isso aí. E o que Deus quer de nós? Ele quer que nós identifiquemos os nossos talentos, as nossas forças, e que a gente possa usar isso a serviço da vida, para que a gente seja agentes do amor, para espalhar o amor, espalhar o bem viver, espalhar todas essas coisas boas que nós somos feitos de amor. A gente tem que desaprender a odiar, desaprender a ter orgulho, desaprender a ter culpa. E quando a gente fala de amor, parece tão difícil viver isso, é porque a gente olha mais para a dificuldade. Isso. Não é? Isso. O que nos impede de amar, em vez de olhar aquilo que é mais fácil. Isso aí. Exatamente, Gisele. Então, essa mudança de perspectiva, ela faz toda a diferença na nossa vida. Nós sempre teremos dificuldades, nós vivemos num mundo de dificuldade. Eu falo até para os meus filhos assim, o mundo não é justo. E daí que o mundo não é justo? A gente vai ser feliz no mundo injusto. E é assim, né? É assim que a gente tem que aprender a viver. A gente vai conviver com muitas dores, com muitas injustiças, mas a gente precisa aprender a superar isso. E tem como. E a gente supera isso no exercício do amor. Abrindo mão desse orgulho, desse egoísmo. De se colocar no lugar do outro. Exatamente, o não julgar, não é? Abrir mão do julgamento. O julgamento é uma coisa que limita tanto o nosso pensamento. E não cabe a nós, né? E não cabe a nós.
Então, é importante que a gente possa assumir a responsabilidade dos nossos atos para que a gente se livre da culpa e consiga reparar os danos e prosseguir, né? E prosseguir com amor. E a gente não pode finalizar esse programa de hoje sem antes deixar um desafio para você. Eu encontrei um salmo aqui que é muito, muito lindo e eu tenho certeza que vai te transmitir muita paz. Portanto, o seu desafio, a sua tarefinha de casa é ler os Salmos 32. Salmos 32, do verso 1 ao 5. Eu tenho certeza que a mensagem que você vai encontrar aqui vai te transmitir muita paz. Natasha, foi ótimo o nosso assunto, dava pra gente conversar um pouco mais, mas nosso tempo já estourou. Nosso tempo aqui a gente tem que aproveitar bem, né? Muito bem, mas na semana que vem a gente volta com mais um programa. Mas qual será o assunto? Isso. Tema do próximo programa, eu vou falar de outra emoção também primária e que a gente precisa aprender a administrar, que é a tristeza. Né? A gente aprende que tristeza é uma emoção ruim, não é mesmo? Então, no próximo programa, a gente vai entender melhor essa emoção e aprender com ela. A tristeza é uma emoção muito importante para nós. Acabamos de falar de perspectiva, não é? A gente está sempre trazendo aqui emoções que a gente acha que é ruim, mas que, sabendo lidar com elas, traz muitos benefícios para a gente. Portanto, isso. Se você quer aprender a utilizar a tristeza ao seu favor, ouça o próximo programa e assiste também a nossa live e compartilhe com seus amigos. Isso aí, gente. Muito obrigada pela audiência de vocês, pela participação. E o programa foi uma delícia, como sempre. Esse vídeo vai para o YouTube, para o meu canal do YouTube, então você pode se inscrever no canal. E na próxima terça a gente vai estar aqui falando desse tema, tristeza. Então, por favor, contribua com o nosso programa, conte a sua história, manda para nós o que te deixa triste, para a gente poder falar na linguagem que vocês querem ouvir. Exatamente. Um beijo grande para você que está aí no nosso Facebook também. Compartilhe com seus amigos, hein? E até a próxima terça. Beijo, Natasha. Beijo. Pessoal do Facebook, que bom que vocês estiveram aqui. Nossa, quanta gente querida aqui hoje. Carol, Flávio, Reinivaldo. Ai, que legal. Muito bom que vocês participaram do programa. Deixa eu ver mais quem teve aqui. A Mari. Vi que a Mari passou por aqui. Conceição, Bárbara. Ai, que bom, gente. Valéria. Ótimo ter vocês por aqui. Participem do próximo programa. Manda para mim o que te deixa triste. Conta para mim alguma história que você vivenciou de tristeza, para que a gente possa adequar o programa do jeito que vocês gostam de ouvir. Esse programa é feito para vocês, para que a gente possa aprender a ter uma vida mais leve, mais gostosa e ser mais feliz. Muito obrigada pela participação de vocês. Um beijo. Hoje eu vou finalizar diferente. Vou finalizar com Gisele do meu lado, porque se esse programa sem Gisele, não é esse programa. E ela nunca aparece, então hoje ela vai aparecer. Oi, gente, tô por aqui, ó. Um beijo pra vocês, que bom que tá sempre acompanhando a gente, obrigada. Como a Natasha disse, manda pra gente a sua história, ajuda muito. E você que quer aprender aí também alguns assuntos sobre família, você lembra do presente, né? Só mandar aqui no WhatsApp pra gente, a gente manda o presente pra você. Não perde não, gente, que a revista é ótima. Um beijo, até a próxima terça.